o PT conseguiu compatibilizar crescimento com melhoria efetiva da distribuição da renda e da riqueza. Agora, o PT também incidiu em erros, como... Dá 300 bilhões para os caras mais ricos do Brasil. Não... Isenção fiscal? Foi meio que eles fizeram. Não, mas... Com o governo Dilma, no caso. O excesso de incentivos fiscais e credtícios corresponderam a erros, mas também houve casos de malversação de recursos e casos de corrupção. Muitas vezes as pessoas me perguntaram: mas você está de acordo com isso e tal? Eu digo, olha, quando nós estamos numa grande organização e pessoas cometem erros, constitui nossa responsabilidade de tomarmos as medidas necessárias para prevenir e corrigir esses erros e puni-las também. E puni-las e ali onde estivermos, termos o procedimento mais adequado e correto e ético possível. E eu, por exemplo, quando era senador, muitas vezes argumentei dentro do PT que era importante nós defendermos, inclusive quando ainda era permitido que houvesse doações de pessoas... empresariais? De empresas, não é? Que pessoas jurídicas, que nós divulgássemos cada doação e prestássemos conta de como seria gasto cada uma. E, infelizmente, teve até um episódio, acho que foi lá por volta de 2002, que era a primeira campanha que foi vitoriosa do Lula, mas o Chico Alencar, deputado federal do PT à época, sugeriu que isso fosse colocado pelo PT e, na época, o tesoureiro do PT falou: mas veja bem, o Delúbio Soares, se a gente for divulgar o que cada empresa vai dar, cada empresário, daí alguns vão ficar inibidos para dar e tudo, e acabou não prevalecendo. E o Delúbio Soares acabou, inclusive, depondo perante o Congresso Nacional, as comissões parlamentares de inquérito, mencionando que tinha havido, inclusive, doações de Caixa 2 e tal, né? E daí ele tinha até sido afastado do partido, mas pediu para voltar. E um dia ele veio ao meu gabinete e perguntou: o que você acha? A gente sempre pode cometer erros e corrigi-los. E eu conversei com ele: olha, quando houve esse episódio do Chico Alencar, você argumentou para que não fizéssemos, mas eu tenho, inclusive, projeto de lei aqui no Senado, e se você passar a defender a transparência em tempo real das doações de qualquer natureza, seja de pessoa jurídica ou pessoa física, daí eu acho que você pode voltar ao partido. E falei publicamente que eu estava de acordo em que ele voltasse a ser filiado ao partido. É meio que usar o cara que errou para ele defender algo que é importante. Fala assim, se você errou, mas se você defender algo que é importante, a gente te dá uma chance aí. É meio que isso. Então. E de maneira que isso... então, eu continuo dentro do PT e... Mas você se sente frustrado às vezes? Porque, eu vou te dar um disclaimer aí.
quando eu era mais jovem, eu era totalmente... Eu gostava do Lula. Né? Eu ainda acho ele um cara foda no sentido que eu entendo que ele conquistou algo que a maioria das pessoas não conquista e que ele é capaz de algo que a maioria das pessoas não é capaz. Dado o contexto político, dado a personalidade dele e outros exemplos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico frustrado porque eu não estou satisfeito como o PT... tudo que vocês falam dessa a renda básica universal, algo foda, eu acho foda. E, inclusive, eu acho que você é um dos petistas que eu mais respeito, entendeu? Sei. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, porra, o discurso é foda, mas, ao mesmo tempo, você tá 300 milhões pros caras mais ricos do Brasil, entendeu? Tem uma disparância entre o que tu fala e tu faz. Eu já fiquei frustrado isso aí com... não é apenas de responsabilidade do PT. o negócio que a Dilma fez? Não, é a responsabilidade. Tanto é que, embora o Paulo Guedes tenha sido crítico dos subsídios, durante o seu governo, está aumentando. Entendeu? Mas eu acho que todo mundo que entra nesse jogo, ele entra pra perder. No sentido que ele fala assim, vamos mudar tudo. Vamos mudar porra nenhuma, o Brasil tem dono. E quem é o dono do Brasil decidiu isso e ou você obedece ou tu tá fora. É a regra do jogo, pelo menos na minha percepção. Não, aí eu acho que a gente pode e deve batalhar para mudar. Então, aí nós vamos... Mas não é o caso do Paulo Guedes, na minha opinião. Ele não tá batalhando para mudar, ele só aceitou. Ou eu condiciono isso, ou eu tô fora, eu entendi. Precisamos eleger pessoas que queiram mudar mesmo. Por isso eu vou batalhar pela eleição do presidente Lula, que disse para mim que está disposto a... Mas você fala que ele quer mudar, mas ao mesmo tempo ele fala sobre regulamentar a mídia social. Não falou? Eu estou errado nisso? Regulamentar a medida social? A mídia. A mídia social. Não, aí acho que é muito importante assegurar a liberdade de imprensa. É muito importante. E eu acho que hoje, inclusive, pode-se pensar em formas de regulamentar, mas nunca cercear a liberdade de imprensa. Mas esse é o meu medo, porque quando o governo fala de regulamentar, a mídia... Ele está falando de cercear. Ele está falando de cercear. Por que o governo quer? O governo quer, ainda mais com o Bolsonaro aí. O que ele quer? Se ele quer parar com essa chacota que acontece na mídia contra ele, todos os dias. Ele quer parar com isso. E se ele não puder parar pela persuasão carismática dele, ele vai parar pela força. Mas aí o Lula vem com esse argumento de que tem que realmente regulamentar. E eu acho que ele meio que alimenta o argumento de uma pessoa que tem viés autoritários. Eu me preocupo com isso em relação ao Lula, para ser sincero. Olha, mas hoje, isso que vocês fazem aqui é um instrumento formidável de exercício da liberdade de imprensa. Nós estamos conversando aqui com a maior liberdade, né? Então, eu os felicito por isso, né? Eu quisera, em 2018, quando chegou a sexta-feira anterior ao domingo da eleição, o Ibope estava me dando 20% em primeiro lugar, Mara Gabrilli e Major Olímpio em segundo lugar com 14%. O Ibope dizia com margem de 2% de erro para cima ou para baixo. Chegou no domingo, eu fiquei em terceiro. Certo dia... Bom, daí eu até liguei para ambos, telefonei dizendo para cumprimentá-los. E disse que iria fazer uma visita a cada um. Visitei a Mara Gabrilli e conversamos por mais de uma hora. A certa altura ela me disse, olha, um amigo da colônia judaica me informou que um empresário tinha feito 12 milhões de injeções contra a minha pessoa
pelas redes sociais nos últimos 3 dias. Eu fiquei pensando, se fez com ela, imagine comigo, que estava em primeiro. Mas isso foi... fico imaginando que deve ser injeções de fake news contra a minha pessoa, que deve ter sido. Então, nós precisamos ter meios de